Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. Hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial. Ele é jornalista formado pela Universidade de Uberaba. Após um ano de formado, ele começou já a trabalhar na TV Uberaba, onde ele ficou por 3 anos. Lá, ele fez coberturas políticas da Câmara Municipal e da Prefeitura, e também foi a sua primeira experiência como apresentador. Ele também, durante mais de 20 anos, trabalhou em várias emissoras de rádio, foi radialista na Radioatividade, na OK FM aqui em Brasília, após chegar aqui em Brasília. Além disso, ele também trabalhou entre 1989 e 1996 na TV Bandeirantes, na TV Apoio e na TV Record. De 1996 a 2023, ele trabalhou na Rede Globo, onde ele foi editor-chefe do DF-TV, trabalhou ainda no Jornal Nacional a partir de 2020, deixou de ser editor-chefe do DF-TV porque passou a exercer também a função de psicologia clínica. Olha só a versatilidade do nosso convidado. Fábio William, estou lisonjeada com a sua presença aqui no nosso podcast. É um grande prazer ter a sua participação aqui no nosso podcast. E todo mundo te conhece como um grande jornalista. Mas a gente queria saber quem é o Fábio William. Se apresente para a gente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Sueli, obrigado, Dani, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou um jornalista, um psicólogo, um pai, uma pessoa que procura o tempo todo fazer aquilo que acredita e, como todo mundo na vida, batalhar o dia a dia para fazer aquilo que acredita e que aquilo vai dar uma satisfação, aquilo vai dar um prazer, porque a vida, ela por si só já tem suas dificuldades, né? Então, eu sempre falo isso, o privilégio, de trabalhar em áreas que eu gosto, então eu me sinto realmente lisonjeado com isso e agradecido por estar aqui, né? Então, tudo isso, seja por conta do jornalismo, seja por conta da psicologia, me traz até aqui nesse ambiente bacana, em pessoas que são tão amáveis comigo, a ponto de me convidar para estar aqui. Então, meu muito obrigado. Fábio, seja muito bem-vindo, o prazer é nosso te receber aqui. A gente está até agora sem acreditar, porque a gente imagina a loucura que deve estar a sua vida nessas 2 últimas semanas, Então a gente pensou em fazer o convite, mas ficamos até meio receosos, nossa, será que a gente está fazendo no momento certo, errado, Será que ele vai aceitar ou não? Que loucura que não deve estar a vida. Então a gente está muito feliz em receber você aqui, em você ter essa disponibilidade também para vir falar com a gente e com as pessoas que estão te acompanhando agora pelas redes sociais. E a pergunta que eu vou fazer aqui agora, tem até a ver com isso, porque nós abrimos ali nos últimos 2 dias aí, no nosso Instagram e no seu, para as pessoas perguntarem o que elas gostariam, de ouvir de você nesse momento. E uma das perguntas, ela é de uma seguidora agora, não é mais ouvinte, seguidora, Quem diria, Quem diria, teve essa mudança. Seguidor na minha vida, Essa seguidora é a Márcia, Ela fez uma pergunta muito legal lá, que nós também gostaríamos de fazer para você, então a gente juntou ali a nossa vontade com o que ela também gostaria de perguntar. E assim, você sempre imprimiu muito sentimento, na sua forma de fazer jornalismo. Uma prova disso, foi a homenagem aos pais que você fez no ano passado, que inclusive você se emocionou bastante também, A Márcia, essa pessoa que acompanha você agora através das redes sociais, ela disse que ficou muito emocionada também, chorou, se identificou bastante. Ela diz ainda que ela e o filho dela são seus fãs, E ela pergunta, se você se imaginava nesse papel, no papel, acho que talvez de pai, ali no momento quando fez a homenagem, e se esse vínculo vai além da sua atuação jornalística, Ela pergunta se você sempre foi assim ou se a partir do momento que você passou a atuar também como psicólogo, se isso influenciou, nessa sua forma, de fazer jornalismo com mais emoção também. Em primeiro lugar, muito obrigado, Márcia, pela pergunta. E, assim, falando sobre esse caso específico, dessa questão de homenagem aos pais,
Na época, meu pai estava doente, ele passou por uma situação muito difícil de câncer, então foi um momento muito delicado para todos nós, né? Então, naquele momento que eu fiz aquela homenagem, né, dos pais, eu realmente tive que segurar muito ali ao vivo, né? Então, assim, tive que segurar muito a emoção e tentei segurar o máximo que eu podia, mas ainda assim ela transparece. Eu, como jornalista, como psicólogo, como pai, como gente, eu não consigo ser diferente daquilo que eu sou. Então, assim, tanto no jornalismo, seja numa reportagem, seja para cobrar alguma coisa de alguma autoridade, seja no consultório junto com o seu paciente, não tem como a gente não passar a verdade. Então, tanto no jornalismo quanto na psicologia, eu tenho que acreditar, eu acredito naquilo que eu falo. Eu acredito, então, eu não sei se eu estou certo ou errado, aí é uma outra coisa. Agora, sim, eu acredito naquilo. Então, se eu achar que essa camisa é branca, eu vou dizer para você que ela é branca e eu vou estar acreditando. Ok, que eu posso estar errado, dizer, não, Fábio, não é branca, você está vendo que é cinza? Ah, ok, é cinza, mas eu falo aquilo e eu faço aquilo que eu realmente acredito. Então, isso sempre foi assim. Desde que eu nasci, então é uma coisa muito... Às vezes nem é tão bom, né? Às vezes sou até transparente demais. Mas né? isso eu sou até transparente seu, né? demais. Mas assim, enfim, é isso. Então é o que eu consigo ser, é o que eu dei conta de ser até aqui. E você, assim que você abriu suas redes sociais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uma das coisas que chamou muita atenção foi justamente, né, a sua carreira como psicólogo, que muitos não conheciam, né? E aí veio uma pergunta que foi do Alex Moraes e também a gente juntou com a Rosimeire e Nilda Maria, né, sobre sua paixão pela psicologia. Né? Se essa paixão ela já existia antes do jornalismo, você era psicólogo antes de ser jornalista, ou você se formou psicólogo depois, né? E como essa divisão no seu coração entre a psicologia e o jornalismo? Obrigado, Alex. Obrigado, Rosimeire, não é isso? Rosimeire. Rosimeire, pela pergunta. É assim, eu sou jornalista há quase 40 anos e eu sou psicólogo há 11 anos. Eu sempre gostei de psicologia, sempre me interessei, sempre li a respeito, sempre gostei desse relacionamento humano, de tentar entender, de compreender por que é assim, por que é assado. E aí eu sempre trabalhei bastante, sempre tive 2 empregos, né? E numa determinada parte da minha vida, eu deixei o emprego, fiquei só com um. E aí foi quando eu tive falei, acho que eu vou fazer uma faculdade, vou ver como é que é, peguei informação e na época deu certo que eu pensava era meio do ano, eu tentei pegar informação na faculdade para o fim do ano, mas aí coincidentemente, naquele momento, naquele dia que eu falei, era o último dia de inscrição, fui fazer a inscrição, fiz a inscrição, e comecei assim, meio no susto a fazer a faculdade, porque eu imaginava uma coisa a um médio prazo. E aí comecei a fazer, falei, vou fazer um semestre, ver como é que é. Gostei, vou fazer o segundo semestre. Fiz o segundo, fiz o terceiro, concluí o curso de 5 anos, depois eu fui fazer psicologia clínica, especialização em psicologia clínica, e é algo que continuo estudando até hoje e eu gosto muito. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas qual é a sua paixão? É o jornalismo? É a psicologia? É igual você perguntar, quem você gosta mais, do papai ou da mamãe? Então você é nos 2. A pergunta é difícil. Assim, diante de tudo que está acontecendo, né, nesses últimos dias, a gente vem acompanhando você agora mais de perto, né, descobrimos, para mim também foi uma surpresa, né, saber que você também é psicólogo, eu, né, não sabia disso. Pouca gente sabia, assim. E assim, acompanhando tudo que aconteceu, a gente percebe que você parece ser uma pessoa muito preparada, né, para lidar com diferentes situações e assistindo você agora pelo Instagram, vendo as suas gravações, transmite muito isso pra gente, né? Esse preparo, parece que você está preparado ali para qualquer coisa que vier. E a gente queria saber, né, se você é uma pessoa religiosa, se você acredita se é importante para você ter um preparo espiritual, se você também faz terapia, como que é isso para você, né? Como que você se prepara? Porque para a gente passa isso, né? Assim, os seus vídeos transmitem assim,
uma calma, uma tranquilidade, assim, parece que uma você segurança, uma segurança, né? Então é isso que você tem transmitido, assim, muito pra gente. E a gente queria saber como que foi, né, chegar nesse momento, se você sempre foi assim, se isso veio também depois né, de todos esses estudos, né? Dani, é assim, eu não sei se eu sou tão calmo assim, eu não sei se eu tenho essa estabilidade. Depois eu vou perguntar para minha filha, meus filhos depois devem falar se eu tenho tanta calma assim, tanta tranquilidade assim. Mas assim, eu, como eu disse, eu falo aquilo que eu acredito. Então, o que eu acredito? Eu gosto muito da psicologia e sempre me interessei muito, sempre me interessei sobre o outro, o que o outro sente, qual é o sofrimento do outro. Porque sofrimento é uma coisa que, assim, às vezes a gente pergunta, né? Qual o sofrimento maior? De um pai com 5 filhos que perde um emprego ou é de uma criança que não pode ter o videogame? Então, normalmente as pessoas respondem, não, é do pai que perdeu, com 5 filhos, que perdeu o emprego. Sim. Mas em matéria de sofrimento é igual. Porque a criança que não pode ter o videogame, no universo dela, o maior sofrimento do mundo é esse. Ela não sabe o que é ser um pai com 5 filhos que perde o emprego. Então, proporcionalmente, qual o maior sofrimento do mundo? O maior sofrimento do mundo é o seu, para a Sueli, é o seu para a Dani, é o meu para o Fábio. Então, eu sempre me interessei, achei muito curioso isso, né? Essa questão de como a pessoa se sente. Então, assim, eu procuro transmitir, e não só no consultório, mas assim, na vida, aquilo que eu vejo que funciona para mim. Porque a psicologia ela é muito ampla, são várias abordagens, Sim. é uma coisa muito ampla. Então, assim, eu gosto de testar em mim para saber se aquilo é apenas uma coisa bonita do livro, Sim. ou se é uma coisa que realmente funciona no dia a dia. Então, sempre que eu posso, eu testo aquilo em mim, para saber se aquilo é bom. E é aquilo que eu faço. Sim, eu tenho uma crença, eu sou católico, eu sou cristão, eu acredito naquilo que eu falo. Num dos vídeos, talvez, acho que o primeiro que eu falei, porque as pessoas ficam muito... As pessoas são muito generosas, né? Então, elas chegam e perguntam, puxa vida, né? E é engraçado que, às vezes, eu estou vivendo um momento muito curioso, porque, às vezes, é como se eu vivesse um velório vivo, né? Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, Fábio, Fábio, eu gostava tanto de você, e vem me abraçar, eu abraço, mas continue gostando, eu estou aqui ainda, por favor, ainda goste de mim ainda, né? Então, eu penso, nossa, eu estava no almoço todos os dias com você, não vou almoçar com você mais, porque eu gostava tanto. Eu falei, tá bom, mas assim, almoçar talvez não, mas gostar, continue gostando de mim. É porque é a sensação das pessoas, né? Exato. Assim, quando você chegou, né, quando eu falei com você no telefone já, era como se a gente já se conhecesse, né? Porque todo dia eu almoçava com você. Tem essa coisa muito. Então as pessoas falam isso, então assim, e tem uma preocupação de saber como é que você está, né? Que jeito que você está. Eu falei, não, estou bem, está tudo bem, né? E aquela frase que eu falei, assim, eu acredito nisso, assim, Deus é bom o tempo todo, até quando você pensa que Ele não está sendo. Até porque é isso que no consultório, por exemplo, eu sempre faço com que as pessoas vivam o luto dela, mas até a página 3. Seja o luto em qualquer situação, seja um luto realmente de uma perda real de uma pessoa, seja a perda de um emprego, seja a perda de um amor, seja a perda de uma situação financeira, de uma condição social. A vida, na verdade, a vida é um grande luto. A vida é uma sucessão de lutos. Com certeza. E quanto mais a gente consegue aprender com isso, menos sofrimento teremos. Então, não é que você não está livre da dor. Não existe isso. Mas você pode ir elaborando os seus lutos para tornando isso menos pesado. Olha, essa é uma grande dica, né? E eu vou entrar numa pergunta agora dentro de um assunto que é o assunto de trabalho e que fala muito sobre a questão da opinião, né? Porque você como jornalista, né? Você passou, né, uma série de matérias onde você sempre expressou de certa forma, né, quando uma matéria era uma situação ruim, né, se você não concordava com aquela situação, se era uma notícia boa, né, que
confirmando que isso era uma notícia boa. E tem uma pergunta do Richard, de Manaus, né? Que ele fala assim que ele ganhou o seu carisma, né? Você ganhou o carisma dele e da mulher dele, porque você, às vezes, você abanava, assim, balançava a sua cabeça, né? Dizendo que concordava ou que não concordava quando alguma coisa acontecia, né? Aí ele pergunta se no jornalismo é importante ter opinião. Né? O jornalista, eu entendi na pergunta, né? Se é importante que o jornalista expresse sua opinião, né? Ou se, porque se fala muito, né, em isenção do jornalismo, né? E, na verdade, são dois conceitos que muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Então, ele queria saber disso. O que você acha? É melhor você só contar os fatos ou é importante você colocar ali também a sua opinião? Qual é o nome dele? É o Richard. Richard, obrigado pela pergunta. Então é assim, depende qual é o papel que você está exercendo. Se você for repórter, o repórter vai lá, por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui nesse podcast e vem um repórter fazer a matéria sobre. Então ele vai ser imparcial, ele vai ter isenção. Olha, o Fábio foi entrevistado pela Sueli, foi entrevistado pela Dani, num podcast muito bacana, a sala delas é maravilhosa, elas são muito competentes, elas sabem muito perguntar, aquilo. Então, ela vai relatar o que foi. Esse é o papel do repórter, essa isenção. E é isso que eu fazia, eu ia e relatava, porque aí cabe ao telespectador, no caso, para quem trabalha em repórter de televisão, vai achar se gostou, se não gostou, eu concordo, não concordo, não, ela falou que o Fábio respondeu tal coisa, mas achei que essa resposta do Fábio não foi boa, por exemplo. Agora, como âncora, aí já é diferente. Então, assim, você dá uma cara àquilo. Sim. Então, é diferente. Então, por exemplo, quando fui repórter, a maior parte da minha carreira foi como repórter, então quase 40 anos de TV, a maior parte como repórter, então eu fazia matéria e tem essa isenção. No caso, como âncora, eu tinha essa liberdade e fazia. Sim. Então, assim, demonstrava, porque neste caso, como âncora, me caberia fazer isso. Porque se todo repórter for dar toda a opinião dele na matéria, e fica um Deus nos acuda. Sim. Então, assim... E tem casos que é um pouco mais complicado, né? Por exemplo, na política, né? É mais difícil para manifestar opinião sem influenciar, às vezes, as pessoas, né? E outra coisa, não quer dizer também que você tem a opinião certa, não quer dizer que você esteja certo. Só que por esse problema que eu tenho de ser transparente, muitas vezes eu não falava nada, mas a expressão já não mostrava, tinha como, né? Não tinha como. Então, assim, não era uma coisa proposital, tipo, agora eu vou fazer uma cara assim para todo mundo perceber que eu não gostei. Eu não gostava mesmo. Você entendeu? Eu não gostava mesmo. Então, muitas vezes, eu ficava... Às vezes a pessoa comenta, às vezes, Fábio, você ficava em silêncio, depois virava. Eu ficava em silêncio, eu queria falar tanta coisa. Mas, assim, a gente tem responsabilidade. Às vezes você pode estar errado para você não cometer alguma injustiça, né? Então, assim, tudo isso... Então, quando você está na frente de uma emissora, à frente de um telejornal, você tem uma responsabilidade gigantesca ali, porque não é a minha opinião apenas. Eu estou ali representando uma empresa, seja qual for onde eu estiver. E ainda que eu estivesse sozinho no meu podcast, por exemplo, eu vou fazer um podcast, eu posso falar aquilo que eu quero, ainda assim eu tenho responsabilidade com aquelas pessoas. Sim. Né? Porque tem muita gente te acompanhando, né? Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Então, é sempre com responsabilidade. Mas assim, eu vi uma coisa que não gostei e aquilo transparecia, e eu deixava transparecer. Até porque se eu tentasse esconder também, eu não iria conseguir. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que nessa resposta que você acabou de dar, já entra até um pouquinho na próxima pergunta, né? Que, assim, a gente quer saber de você qual é o perfil de um jornalista de valor. Acho que tudo isso que você acabou de responder aí, né, com a pergunta do Richard, acho que já mostra para a gente um pouquinho, né, do que você acredita e do que você, né, trazia ali no seu trabalho. E a gente quer saber também o que você acredita ter feito de você essa celebridade no jornalismo aqui no Distrito Federal, né? Não só aqui, porque você acabou, assim, indo depois da Globo, né, para nível nacional, porque, né, foi no Jornal Nacional, o Jornal Hoje, né, apresentou programas nacionais, né? Então, acho que isso, né,
claro, todos os seus anos, né, de experiência, 40 anos aí, não é pouca coisa, né? Então, acho que foi um acúmulo ali de tudo isso que foi fazendo com que as pessoas realmente passassem a te admirar tanto. Mas acho que depois que se tornou âncora e passou a almoçar todos os dias, as pessoas almoçar todos os dias com você, acho que talvez essa admiração tenha crescido mais. Mas para você, o que você acha que fez com que você se tornasse essa celebridade no jornalismo, tanto que agora, né, uma semana, né, de rede social e já está com uma quantidade enorme aí de seguidores. Depois que terminar o podcast, já deve estar com quantidade ainda maior, né, no número de seguidores. É assim, né? Bom, primeiro, dada a generosidade da minha entrevistadora, assim, celebridade, eu não sou celebridade, assim. Eu sempre comentei com jornalistas mais jovens, assim, olha, jornalista não é artista, jornalista não é celebridade, jornalista não é ator, jornalista é um instrumento da notícia. Como a notícia não pode ir sozinha, como as pessoas não podem a todo momento estar no Palácio do Planalto, no GDF, não pode conversar com deputados e não tem como, então precisa de um jornalista que vá até lá, que tenha acesso a isso, pegue a informação e leve. Eu sempre disse isso. Jornalista não é celebridade, jornalista não é artista, jornalista é um instrumento, assim como tem o pedreiro que precisa dele, porque o tijolo não vai ser colocado sozinho, você precisa do jornalista para levar a informação. Eu sempre tive isso comigo. Eu não tenho nenhuma pretensão e não me julgo competente para dizer o que é ser um jornalista de valor. Agora eu vou dizer para você o que eu sempre fiz em relação a mim. Como é que eu sempre trabalhei. É assim, primeiro, ter um respeito profundo por toda e qualquer autoridade. Eu respeitar a autoridade, primeiro, você deve, e esse é o trabalho do jornalista, chegar e fazer a pergunta que deve ser feita e fazer a cobrança que deve ser feita para toda autoridade, sempre respeitando. Sim. Sempre respeitando. Eu sempre, quando vou conversar com um estudante de jornalismo, eu digo isso, olha, ninguém precisa gostar de você. Você não é candidato a me ter simpatia, você não precisa de voto. Então, o jornalista não precisa de voto. Mas o que ele precisa ter? Então, se uma pessoa gostar de você, ótimo, não é bom que as pessoas, todo mundo gosta, que gostem da gente. Sim. Agora, uma coisa que é imprescindível, você precisa respeitar as pessoas e fazer com que elas te respeitem. Porque ao respeitar a pessoa, você é respeitado. Isso não significa, então, o que significa isso? Eu posso fazer perguntas diretas, objetivas, muitas vezes duras, mas respeitosas a você. Nunca falando alguma coisa que possa prejudicar a moral de alguém, ou então falar alguma coisa que tem um risco de não ser verdade. Então, muitas e muitas vezes, a gente eu sempre fiz isso, se eu não tiver certeza absoluta, eu prefiro não dar aquele furo jornalístico pelo risco de falar mal de alguém. Porque uma vez que a palavra foi colocada, uma vez que a palavra saiu no vento, não tem como você voltar mais. Ainda que você vá e diga, porque a pessoa, não é todo mundo que ouviu, e isso é muito sério. Você está lidando, então, às vezes a pessoa leva lá 40, 50 anos para ter... Você aprendeu isso sozinho ou foi na faculdade de jornalismo? Eu aprendi da minha família, com meu pai e a minha mãe. Então, porque eu acho que educação vem de família. Sim. A base, você entende? Então, assim, claro que eu tive fantásticos professores na minha vida, a vida inteira, e tenho até hoje, pessoas importantíssimas, mas a base é a família. Quem dá educação, quem dá base, quem dá caráter, quem fala assim, ó, o rumo é esse. Esse aqui é o local onde você vai transitar. Você pode vir aqui, você escolhe, mas essa aqui é a base. Isso é família. Então, isso eu sempre recebi do meu pai e da minha mãe. Mas desde pequenininho, eu era criança e qualquer coisa que eu fazia, a minha mãe e meu pai sempre deram lições, no melhor sentido da palavra, lições de moral. Assim, é assim que tem que ser, é desse jeito que tem que ser. Você não pode fazer isso. Então, eu me lembro, por exemplo, eu era pequenininho, então eu ia brincar com os colegas e tal, aí voltava, vinha com um cavalinho, antigamente tinha isso, a gente brincava com um cavalinho, com um cowboy, com uns homenzinhos assim, aí chegava, minha mãe falava assim, o que é isso, Fábio? O que você está com isso na mão? Ah, o fulano me emprestou. Não, vai lá, é dele. Ah, mas ele vai lá, é dele.
você não pode trazer. Então, são coisas aparentemente simples que vai moldando isso. Isso molda o caráter, Isso né? molda o caráter. Então, você leva isso para tudo quanto é lugar. Às vezes tem gente que pergunta assim, Fábio, o que precisa ser para ser um bom jornalista? Ser uma boa pessoa. Ter bom caráter. Porque o resto você aprende. E eu diria que isso vale para tudo, né? Para qualquer profissão. Para qualquer profissão. É a base de tudo. Então, assim, como é que eu vou ser um bom psicólogo se eu não me importo bem com as pessoas? Ou então, você vai me pagar X, eu vou te tratar super bem. Você vai me pagar Y, mais ou menos. Não tem isso. Não pode ter isso. Sim. Né? Porque, assim, seja qual profissão que você for, você pode ser economista, você pode ser jornalista, você pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser um pedreiro, pode ser motorista de ônibus. Seja o que você fizer, você tem que fazer direito, o melhor possível. Podem gostar ou não gostar, aí é um outro assunto, mas tem que olhar no espelho e falar assim, eu fiz o meu melhor. Eu acho que isso vale para qualquer coisa, porque a parte técnica você aprende. A moral, o caráter, eu acho que vem lá de berço, isso vai sendo construído, você precisa ter uma base, é isso mais ou menos o que eu penso. E você escolheu, né, na carreira de psicólogo, agora a gente está fazendo uma dobradinha aqui, de psicologia e de jornalismo, né? Mas na sua carreira de psicólogo, você escolheu uma linha, né, de atendimento, né, que é a hipnoterapia. Né? E isso as pessoas também vieram, né, a conhecer agora, né, e também a gente teve várias perguntas, né, do público com relação a essa prática, né, que é uma prática que ela é uma prática séria, né, porém existe muito mito e muitas histórias em torno da hipnose, né? E aí tem uma pergunta aqui da Adriana Titgens, né? Que ela quer saber mais sobre a hipnose. Ela contou uma história que ela fez uma sessão de hipnose e não sentiu resultado. Porém, o irmão dela fez a sessão de hipnose e teve um ótimo resultado. E aí ela pergunta se existe uma predisposição para a pessoa, né, ser hipnotizada, né? Uhum. E assim, eu também queria aproveitar, né, para te fazer uma pergunta também. Por que você escolheu a hipnose, né? O que você achou de genial? Como é isso, né? Como é fazer hipnose? Como é ter essa pessoa, digamos assim, nessa... Talvez até a gente imagina que uma pessoa hipnotizada esteja vulnerável, né? Para responder perguntas, num estado, assim, digamos assim, de muita flexibilidade. Então, e a responsabilidade, né? Também de ter uma pessoa nesse estado e atender uma pessoa assim. Ok, vamos lá, então. Obrigado, Adriana, pela pergunta. Sueli, é o seguinte, Dani. Bom, primeiro, só para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Psicologia é uma coisa, hipnose é outra. São coisas diferentes. Então, por exemplo, na psicologia, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em gestalt terapia e sou psicoterapeuta de adultos e casais. Isso é uma coisa. Então, assim, o que é gestalt terapia? Falando muito... de uma maneira muito geral, para entender, você tem 3 grandes abordagens. Você tem a psicodinâmica, que é a psicologia analítica do Jung, e você tem a psicanálise do Freud. Você tem o comportamentalismo, ou então o behaviorismo, e você tem o humanismo. A Gestalt terapia está sob o guarda-chuva do humanismo. E aí tem várias modalidades, abordagens que estão dentro desse guarda-chuva. Qual é a melhor? Todas são excelentes, todas chegam ao mesmo lugar por jeitos diferentes. Eu posso ir do plano para Taguatinga, por exemplo, posso ir de metrô, posso ir de ônibus, posso ir de carro, posso ir de Uber, posso pegar IPTG, posso pegar estrutural. Qual é o melhor? Qual você quiser. Então, são jeitos diferentes de chegar no mesmo lugar. Isso é em relação à psicologia. A hipnose clínica é uma outra coisa. São coisas diferentes. Elas podem se complementar, mas é uma outra abordagem. Então, assim, eu sou psicoterapeuta. E como é que eu descobri a hipnose? A gente, quando faz psicologia, você não estuda hipnose. Você não toca nesse assunto. Não tem essa matéria. Não tem essa matéria. Mas a hipnose, eu também não me interessava, nunca tinha pensado nisso, não era algo que estava dentro do meu radar. Como é que começou a hipnose? Eu estava numa sessão com uma paciente, a gente fala cliente porque o psicólogo humanista chama o paciente de cliente. Sim. Porque o paciente, o Freud, como o Freud ele era médico, então ele chamava de paciente.
Como o humanista ele chama de cliente. Então, eu estava com uma cliente lá, com um determinada questão, e uma questão dela, enfim. Quando ela me falou o seguinte, ela estava num determinado lugar e ela se sentiu muito mal por um problema pessoal que ela estava passando. Sim. Coincidentemente, tinha uma televisão ligada e eu entrei com um jornal. Sim. Quando eu entrei com o jornal, ela, ao ouvir a minha voz, que não tem nada a ver com falar dentro do consultório, ao ouvir a minha voz, ela tá passando, ela falou, eu ia desmaiar. Quando eu ouvi a sua voz, veio rapidamente tudo aquilo que a gente fala no consultório e eu não desmaiei, eu comecei a me sentir melhor. Quando ela falou isso, eu também fiquei pensando, que coisa interessante isso. E eu pensei, bom, isso para mim é uma hipnose, mas eu não entendo nada de hipnose. Sim. E aí, coincidentemente, coincidências não existem, naquela mesma semana que tinha acontecido isso, que eu falei, engraçado, né? A minha voz foi apenas um dado que ela teve e esse dado fez com que ela puxasse tudo aquilo que a gente já foi um gatilho, exatamente isso, tudo aquilo que a gente conversava, isso foi bom para ela. E eu pensei, cara, isso tem a ver com hipnose, embora eu não entenda nada de hipnose. Naquele dia entrou no meu e-mail um curso de hipnose aqui. Olha. E chegou, um curso de hipnose. Aí eu falei, cara, coisa interessante isso. Eu falei, acho que eu vou fazer. Só que eu sempre fui muito desconfiado com tudo. Muito desconfiado com, eu faço isso ou faço aquilo. Eu sempre fui muito desconfiado, absolutamente desconfiado. Sou assim no jornalismo e sou assim na psicologia. Então, assim, coisas muito mirabolantes, eu olho, assim, eu faço aquilo que eu vejo que é útil, que eu gosto de experimentar em mim. Aí eu fui no curso. No primeiro dia do curso, chego lá no curso, sento, professor tal, mandou cada um se apresentar, né? O nome, o que faz e por que está aqui. Meu nome é fulano, estou aqui, não sei o quê. Eu falei assim, meu nome é Fábio, eu sou jornalista, eu sou psicólogo, e estou aqui para provar que eu sou uma fraude. Meu Deus! Falei desse jeito. Que desafio esse professor tinha que Todo mundo se espantou, olhou para mim e observando o professor. O único que não se espantou e não teve nenhuma reação assustada foi o professor. Eu pensei, opa, positivo. E eu fiquei olhando. Isso é bom. Eu falei, isso é bom. E ele falou, ok. Tipo assim... Ok, eu estou tranquilo. Aí eu pensei eu vou te hipnotizar até o final da aula. Estou tranquilo. E aí eu vi lá coisas muito impressionantes. Para mim, naquela época, muito impressionantes. Entendi? Então, eu olhei e falei, não é possível isso. Eu vi a pessoa lá e falei, não é possível. A pessoa saía da hipnose e eu ia conversar com ela. Mas ele hipnotizava na frente da turma? Exato, na frente da turma. Fazia demonstração. Quem quer não sei o quê, hipnotizava e fazia, inclusive, tratamentos ali. Mini tratamentos ali. Sim. Eu pensei, não é possível isso. Aí a pessoa saía de lá, eu, jornalista, né, encostava assim e ia entrevistar a pessoa. Eu fiquei impressionado com isso. E a partir daí eu vi que realmente era uma coisa. Esse nome, para ser justo, o nome desse professor, Guilherme Alves. Um excelente professor de hipnose. É daqui de Brasília? Aqui de Brasília. Ele dá curso no país inteiro, mas é daqui de Brasília. Então, eu peguei e fiquei impressionado com aquilo e comecei a usar. Inclusive, essa pessoa que despertou essa curiosidade, eu usei nela e consegui um problema que eu vinha já há 1 ano trabalhando com ela e que esse problema estava difícil, eu usei a hipnose e foi a partir dali que as coisas se abriram. Então, a hipnose, por exemplo, pelo horário aqui, você já foi hipnotizada hoje umas 5 ou 6 vezes. Por você? E você também. E o mais interessante, ontem, Dani, você foi hipnotizada umas 7 ou 8 vezes. Você deve ter pela sua aparência, uns 22 anos, por aí. Olha, então, gente. assim, você é hipnotizada há 22 anos e não sabia. Então, o que é hipnose? Já aconteceu alguma vez na vida de vocês? Com homem, com certeza, como acontece toda hora. Com mulher, acho que também acontece. Você está procurando, por exemplo, um anel, procurando uma caneta, procurando um documento que sempre fica numa gaveta. Caramba, não está aqui. Aí você volta, procura, mas não está aqui. Aí chega alguém, sua secretária, uma coisa assim. Está aí na gaveta. Não está, está aí. Quando você vai olhar, ela estava lá. Você olhou, mas não enxergou. Homem é mestre fazer isso, nunca acha nada. Sim. Porque estava hipnotizado. Ou seja,
olhou, mas não enxergou. Ou então você está lá fazendo um trabalho, fazendo alguma coisa, preparando uma entrevista, e alguém fala com você e... Ô Dani, você não está ouvindo, eu te chamando aí. Não, desculpa, eu não ouvi. Você ouviu, mas não escutou. Por quê? Porque você está hipnotizado. O que é hipnose? Hipnose nada mais é do que uma atenção extrema focada em alguma coisa. No caso da gaveta, você estava tão focada no seu atraso, que você precisava chegar, porque seu entrevistado tinha chegado, e você estava com pressa, que o seu foco estava naquilo, você está vendo uma coisa e não está enxergando. Isso é hipnose. Hipnose é uma coisa muito simples. A hipnose, ela existe há milênios, né? As ninfas, os sacerdotes nos tempos do Egito já usavam a hipnose. O problema da hipnose é que houve tanto misticismo em torno disso, já há uns 3, 4 anos, 5 anos, eu diria, que isso mudou bastante. Porque a hipnose é usada. Conselho Federal de Medicina aprova a hipnose, Conselho de Odontologia, tem alguma relação, assim, por exemplo, né? Talvez a prática que eu acho que a hipnose nos foi apresentada, né, de uma forma assim, muito parecida com a mágica, né? Porque a mágica também, ela tira a sua atenção, joga para um lugar, né? E aí você acha que uma coisa aconteceu, mas aquilo não aconteceu, né? E assim, quando eu era criança, né, a primeira vez que eu ouvi falar em hipnose foi na televisão, né? Foi uma pessoa na televisão que também era mágico, né? E foi fazer uma sessão de hipnose. Ele falava que ia hipnotizar as pessoas pela televisão, né? E pedia pra gente pegar um garfo, e aí ficava lá mexendo no garfo, e o garfo... A Uri Geller que fazia isso. O garfo entortava. E o garfo entortava, né? Então, assim... Israelenses. E ele falava que isso era hipnose, né? Você acha que essa é uma forma séria, né, de falar sobre a hipnose? Ou isso confunde um pouco as pessoas, né, com relação à hipnose? O que você acha sobre esse tipo de abordagem? Assim? Olha, tudo é hipnose. Então, assim, a hipnose, ela serve para quê? Também para... Existe a hipnose de palco, sim, existe a hipnose clínica. A coluna mestra é a mesma, os objetivos são completamente diferentes. Então, a hipnose de palco, ok. Então você vai até o palco, como você vai assistir um show de mágica, você vai assistir um show musical, você vai para um show de hipnose, a pessoa que ela quer brincar. Então tudo aquilo é real, tudo aquilo realmente acontece. Por exemplo, quando eu estou em família, eu brinco. Em família, uma coisa muito restrita ali, eu brinco com as pessoas. Então eu me lembro uma vez, eu estava numa reunião de família e... tinha um jovem lá e ele era fã do Red Hot Chili Peppers. Sim. E aí eu hipnotizei ele e fiz ele ver o vocalista da banda ao lado. Eu fiquei até com pena que ele chorou, nossa, abraçou, sabe? Começou a chorar, sabe? E eu olhava para ele, abraçava de novo. Você entende? Então, assim, isso é real. Isso realmente acontece. Mas a pessoa está disposta a brincar. Na clínica, ela é usada para alguma outra coisa, para resolver um trauma, às vezes, para várias coisas, para ansiedade, para depressão, transtorno de pânico, fibromialgia, a pessoa tem enxaqueca, tem sentimento de culpa, tem não consegue dizer não, procrastina. Então, é para várias coisas. É uma abordagem diferente. Então, tem muita gente que fala assim, mas a hipnose de palco atrapalha. Não acho que seja isso. As pessoas também não são tão bobinhas assim para... Uma coisa é você ir no palco, você brincar, é uma coisa que você quer, a pessoa sim, está afim de fazer aquilo. Está disposta. Exatamente, está disposta. Outra coisa é a pessoa estar... Eu não sou... eu sou hipnólogo na parte, hipnoterapeuta da parte clínica. Eu não faço hipnose de palco. Mas o princípio é o mesmo, tudo mexe com o subconsciente. Nós estamos acordados aqui não agora, não estamos? Sim. Então, nosso consciente está aqui em cima, o subconsciente está aqui embaixo. Quando a gente dorme, inverte. O subconsciente sobe e o consciente desce. Consciente em cima, acordado. Consciente embaixo, dormindo. E quando você está hipnotizado ou em transe, acontece isso. O subconsciente sobe e fica paralelo ao consciente. Portanto, a pessoa, ao contrário do que muita gente pensa, a pessoa hipnotizada ela não está dormindo. Não está em outra dimensão, não está em outro mundo, não está inconsciente. Ao contrário, esse aqui é o consciente. Ele não subiu, o consciente não desce nem 1 milímetro, fica onde está. Ele sobe. Então, na verdade, a pessoa... Então, ela lembra de tudo depois.
ela não se lembra de tudo porque não chegou a esquecer. Sim. Por exemplo, se eu terminar a entrevista aqui agora, você sair aqui e alguém te perguntar, Dani, Sueli, como é que foi a entrevista? Vocês não sabem contar? Sim. É a mesma coisa, porque você não está dormindo, você está acordada. Então, só que na clínica, a pessoa está com o olho fechado, por quê? Porque ela precisa ter atenção em alguma coisa que vai hipnotizá-la. O que vai hipnotizá-la? A minha voz. Então, ela fecha os olhos. Por quê? Porque eu preciso de um transe mais profundo do que alguém que está num palco brincando. Sim. Porque eu vou procurar um problema que está lá atrás. E como é que a gente procura esse problema? Tudo que você viu, ouviu ou sentiu desde que estava na barriga da sua mãe até hoje, tudo está gravado aqui na sua mente. A gente só não se lembra. Mas algumas dessas experiências que a gente passou, desde estar na barriga da mãe até hoje, algumas causam traumas, causam problemas. E a hipnose é uma técnica científica que aciona essa memória remota, aonde estava o trauma, para você ressignificar ali. Então, por exemplo, eu tenho medo, eu tenho pânico de barata. Ninguém precisa chegar para alguém que tem pânico de barata e falar assim, deixa eu te contar uma novidade, Dani. Sabia que barata não morde? Sabia que barata não faz nada? Barata não tem veneno? Claro que você sabe, você não é boba. Está cansado de saber disso. Mas acontece que você sabe, mas você prefere enfrentar um jacaré do que uma barata. Sim. Tem gente que é assim. Sim. Por quê? Porque é alguma coisa que está lá atrás na mente. Então, a hipnose é uma técnica absolutamente científica. Não tem nada de mito, nada de religião, nada. Qualquer um faz. Se vocês fizerem um curso, vocês vão saber fazer. É isso. Então, você usa uma técnica para acionar a memória remota. E acionando a memória, então eu descobri que quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava brincando num lugar, eu caí num buraco, um monte de bicho caiu em cima de mim. Eu fiquei traumatizado, então por isso eu tenho medo de barata. Aí você cuida daquela memória remota, ressignifica aquilo, e aí a pessoa se livra do problema. Em linhas gerais, é assim que funciona. A próxima pergunta aqui que eu estou aqui com ela para fazer, acho que talvez, né, isso tudo que você acabou de nos ensinar aqui, pelo menos para mim, foi um ensinamento, né? Eu acho que talvez até poderia ajudar, né, nessa dúvida aqui que a pessoa tem. A pessoa é a Rosângela Ferreira, né? E ela diz aqui que a sensação dela, né? Ela fala pra gente isso lá nas perguntas que o pessoal fez, né? Pelo Instagram. Ela está dizendo aqui que a sensação que ela está é que o mundo está de cabeça para baixo, né? Com tanta violência gratuita, enfim, estupros de vulneráveis, essa guerra estúpida na Ucrânia, essa onda de violência nas escolas, enfim, tantas coisas, né, terríveis acontecendo, que ela diz que tem essa sensação de que está tudo, né, revirado de cabeça para baixo. E aí ela pergunta para você, como manter o equilíbrio emocional diante de tudo isso? E você falando aí, né, da hipnose, agora parece que, não sei, talvez fosse uma ferramenta até que pudesse ajudar num momento desse, né? Numa hora que a gente sente esse desconforto, esse medo, essa questão de, nossa, tá tudo ao contrário, né? Como é que é o nome da moça? Rosângela Ferreira. Rosângela, então a questão é a seguinte... Sim, as coisas estão muito difíceis. E a tendência do mundo parece que é ficar cada vez mais difícil, cada vez violento, cada vez mais problemático. Mas qual é a questão? Eu penso que a questão é, quanto menos a gente se conhece, mais problemas nós teremos. Quanto menos as pessoas se responsabilizem por si próprias, por seus filhos, mais os problemas vão acontecer. Porque nós estamos agora numa sociedade em que você não pode chamar atenção, você não pode dar um limite, é como se tudo fosse permitido. Quando tudo é permitido, se você quiser deixar uma pessoa insegura, uma criança insegura, formar uma criança segura, é deixar que ela faça o que ela quiser. É você não dizer não nunca, é sim para tudo, não colocar limite. Você vai estar formando uma pessoa problemática que vai sofrer. Sim. Então, se você quiser, segurança se dá com limite. Sim. Precisa ter limite. Isso é raro hoje, né? Isso é raro. Então, por exemplo, eu acho,
eu não sou acostumado a ter limite, eu posso tudo. Então, se eu posso tudo na minha família, eu chego numa escola, eu não vou respeitar professor, não vou respeitar ninguém, porque eu posso tudo. E se alguém falar, Fábio, você não pode se sentar, e aí quem senta é a Dani ou a Sueli. Como eu não posso, aí eu vou querer achar ruim, colocar os meus direitos. Quais são os meus direitos? Eu não vivo sozinho. A gente não é um mundo de ilhas perto uma da outra. Nós somos um continente que todos precisam viver aqui. Então, vai chegando um ponto em que você não pode ter limite, que as pessoas acham que nós estamos aqui para ser feliz. Não, o mundo, a vida, quer gostemos ou não, mas assim, e eu digo isso para os meus clientes, e é muito ruim ouvir isso a primeira vez. Eu falo assim, olha, gente, é o seguinte, a vida é uma grande frustração. Quem conseguir aprender mais, suportar mais a frustração, vai ser mais feliz ou menos feliz. Porque o mundo, uma coisa é o ideal, o mundo não é justo. Não é. O mundo não é justo. Não é. Quando você aprende isso, que o mundo não é justo, porque assim, se eu acho que o mundo é justo e eu sou a vítima, eu fui injustiçado, eu vou passar a vida inteira reclamando daquilo, de uma injustiça, e não saio do lugar. Pode ser lindo, mas não sai do lugar. Sim. Quando eu compreendo, gente, o mundo não é justo. Então, eu fui injustiçado, beleza. É que eu falo, reclame, chore, faça o luto até a página 3 e depois vá em frente, porque senão você vai ficar. Porque não adianta eu estar certo, ser a vítima do mundo e não sair do lugar. Então eu acho que passa muito por isso, pelas pessoas pensarem assim, olha, ok, fui injustiçado, o que eu vou fazer com isso? Eu vou chorar? Eu vou reclamar? Eu vou bater na outra pessoa? Eu vou matar outra pessoa? Eu vou morrer? E é assim que as pessoas reagem. Não, o que eu vou fazer? É claro que tudo é uma resposta simplória, né? Esse é um assunto muito complexo. Mas entre os vários motivos está essa questão de eu achar que eu preciso que todo mundo faça o que eu quero. Ninguém pode me frustrar, ninguém pode ser injusto comigo, senão eu tenho que parar o mundo pare de rodar porque eu fui injustiçado. Todo mundo vai... Então, se eu fizer isso, você fizer isso, o mundo está parado. Então, a questão é, se eu compreendo isso, eu não vou ter tempo de ser injusto com você. Se eu começar a fazer o que é bom para mim, porque há uma outra, na minha humilde opinião, há um outro equívoco, de eu achar assim, bom, se eu pensar em mim, eu estou sendo egoísta. Não, eu tenho que pensar em mim no seguinte sentido, eu preciso ser justo comigo, para que eu possa ser justo com a Sueli, eu só posso ser justo com a Dani, e se você pensar a mesma coisa, ninguém faz mal para ninguém. O Fábio, você é feio. Que pena se você achar que eu sou feio. Tá bom, é a sua opinião, mas eu acho que eu não sou tão feio assim não. Até que a Dani falou que eu sou até simpática de vez em quando. Então, beleza, eu vou conviver com isso. Mas como eu sou feio, você não pode dizer isso, não é justo que você fala isso, mas por quê? Isso e aquilo. Então, eu acho que passa muito por isso, que as coisas estão meio soltas. Sim. E isso não é bom, na minha opinião. Realmente não existe justiça, né? Mas existe uma paz, né? Quando a gente tem essa sensação de estar fazendo a coisa certa, né? Eu acho que... É isso. Quando você sabe, olha, eu fiz tudo certo e recebi alguma coisa que eu não queria. Você fica feliz? Não, você não fica feliz. Você fica triste? Sim, você fica triste, você fica chateado, mas você falou muito bem, mas você fica em paz. Em paz. Eu fiz o que eu dei conta. Inclusive, esse é um dos seus grandes jargões, né? E esse fique em paz, assim, é justamente isso. E eu ouvi isso de uma pessoa há muitos anos e que foi muito bom para mim. Você entende? Aquilo fez sentido para mim. Então, o fique em paz é isso, assim. Apesar de toda a frustração do mundo, apesar de toda a violência do mundo, apesar de toda a injustiça, apesar de você não receber o que você merece, apesar de você não ter o que você merece, apesar de você muitas vezes não dar conta de fazer aquilo, é possível ficar em paz. Assim, você olha no espelho e fala assim, olha, eu estou olhando para uma pessoa que fez tudo o que podia. Não deu, faz parte da vida, mas eu estou bem comigo. Eu acho que isso é o mais importante, que você resumiu muito bem nessa palavra.
Você sempre resume muito bem essa palavra também, né? Uma das coisas que você sempre fala, a gente sempre ouve. E um dos pontos que a gente vai falar agora, né? A gente tem um quadro que é a história que deu o que falar, né? E a gente está diante de uma situação, né? Que foi uma situação que tem acontecido não somente com todas as pessoas que trabalham na Globo, os grandes profissionais, mas em grandes empresas. A gente teve mudança de regulamentação, né? Que com relação aos sindicatos, a gente até um pouquinho antes de você chegar, a gente estava falando que isso acabou mudando, né? A forma como o mercado de trabalho hoje, né? Ele olha para o profissional, né? E assim, com essa perda de força também, né? Acabou que assim que existe uma vulnerabilidade muito grande com relação à empregabilidade, por um lado, enquanto por outro lado também assim, os profissionais em si, né, eles passaram a ser vistos como se fosse uma empresa, né? Cada pessoa também, ela tem ali uma autonomia e ela trabalhando, né, ela conseguindo construir, né, uma história e conseguir entregar, né, um bom conteúdo, né, um bom trabalho, ela acaba caminhando ali com suas próprias pernas, né? E aí veio com a questão da notícia da sua demissão, e que a gente inclusive assistiu a live, onde você falou, né? E eu até achei muito interessante o seu posicionamento, né? Quando você falou assim, achei importante dizer que eu fui demitido, né? E às vezes as pessoas tentam fugir de todas as formas da palavra difícil de se dizer, né? Hoje em dia você foi desligado, o desligamento você não foi sou tomada para ser desligado, foi demitido. É como você vai dar uma notícia, né, de uma pessoa que faleceu, né, que morreu, e você fala assim, ela se foi, né, e tal, mas ela partiu, né? Ela está num lugar melhor, mas não dá a notícia, né, com a palavra, que às vezes é uma palavra que as pessoas têm dificuldade. Carrega um peso, né? Carrega um peso, claro, tem uma coisa dentro da gente, né? E isso mexe, né, com o nosso sentimento, mexe com as nossas emoções, mexe com a questão dos nossos planos, né, os nossos planejamentos. E existem situações de pessoas muitas vezes que estão com uma vida assim, sem o preparo para receber uma notícia como essa, né? E tem uma pergunta que é do Carlos Alberto, né, que ele fala assim: o que levaria, né, uma empresa, porque às vezes a gente fica pensando assim, qual é o raciocínio, né, das empresas ao tomar uma decisão, né? E ele se questiona, né, uma empresa desligar um dos mais ilustres e acreditados, né, profissionais do seu quadro, né? Qual a sua opinião com relação a isso? O que você entende de tudo isso, né? Você é um profissional muito reconhecido, mas além de você, outros profissionais também muito reconhecidos também estão passando por essa mesma situação. Qual a sua opinião? Carlos Alberto, é o seguinte, primeiro, obrigado pela generosidade das palavras. Assim, a resposta é não sei, mas eu vou dizer o que me disseram. O que me disseram é questão econômica. Foi o que eles me disseram. Eu também não especulei, não foi, mas por quê? Mas é isso mesmo? Não. Eles me falaram, foram extremamente respeitosos comigo, mas falaram, Fábio, uma questão de reformulação da empresa, uma questão de reformulação, questão econômica, de salário, ok. Então, assim, por que fizeram, não me cabe dizer, eles têm os motivos deles, mas de modo geral, né, o que a gente vê aí, o que está acontecendo, é que realmente tem havido uma reformulação econômica, né? Uma reformulação, as empresas não estão mais da maneira que muitas eram, a própria Sim. empresa onde eu trabalhava era assim, antes era um padrão e o mundo foi mudando, as condições foram mudando e, claro, obviamente, o empresário ele não é obrigado a ficar com ninguém. Sim. Não tem isso, né? Sim. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas, gente, é uma empresa privada que tem os interesses dela e nada mais justo de, olha, não quero mais. Seja qual for o motivo, ela tem todo o direito de falar isso. Se a gente gosta ou não gosta, aí são outros 500. O que eu acho que é importante nessa história toda, e tem um pouco a ver com o que a gente vinha falar, do que você falou, Sueli, que é o seguinte, é eu saber que, olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer.
eu posso olhar no espelho e falar assim, olha, eu posso não ter sido ou deixar de ter sido o funcionário que se enquadrava dentro do que, nessa nova filosofia, a empresa quer. Ok, mas eu sei que eu fiz o meu melhor, acreditando sempre no que eu estou fazendo. Nesse caso, a prova disso, eu não sei se eu posso falar que é prova disso, porque eu realmente reputo mais a generosidade das pessoas, assim, houve um movimento muito grande, né, de falar, poxa, por que saiu? Das pessoas se movimentaram muito nesse sentido, o que me deixou muito espantado e até agora eu estou em relação a isso, e também feliz. Então eu penso, bom, então talvez eu não estivesse tão errado, talvez a minha convicção de que eu fiz o melhor, eu consegui passar isso para as pessoas. E isso é muito bom, isso acalenta muito. Eu acho que o mundo está mudando, eu acho que a mudança é necessária, não tem como você se eternizar numa coisa. Sim. Tem muita gente jovem chegando, muita gente competente, lá na emissora mesmo, uma pancada de gente jovem, competente, precisando, com sangue novo, com ideias novas, isso é importante, né? Mas é claro que quando você está inserido naquilo, eu costumo falar assim que isso... a gente já percebe, eu estou há 26 anos e meio na Globo, então assim, eu percebi que nos últimos anos isso foi acontecendo com outros colegas. Então você acaba esperando isso. Sim, de certa forma você vai se preparando. Isso é mais ou menos como a morte. Sim. Você tem certeza que vai morrer. Que vai acontecer. Mas quando vai estar chegando perto de você, você se assusta. Você entende? Eu não morri ainda, espero demorar mais um pouco, mas eu tenho certeza que eu também não vou. Mas como assim, gente? Já? Né? Bom, com toda essa mudança, né, você falou de novas pessoas chegando, gente, né, jovem, renovando ali, né, o sangue, não só lá, acho que isso acontece, né, está acontecendo no mundo, né, em várias empresas. Mas isso, de certa forma, também deu aquela sacudida. Você falou agora de quando isso chega perto da gente, assusta. Mas também muda um pouco, né, para onde, né, você vai olhar agora. E com isso, né, você acabou aderindo aí a esse mundo digital, né, entrando nas redes sociais. E entrou muito recente, né, nas redes sociais, mas já está com um perfil muito aquecido, inclusive acho que um dos mais aquecidos do Distrito Federal hoje, porque, né, com tão pouco tempo já né, está com uma quantidade gigante, né, de pessoas acompanhando. E, assim, eu tô com uma pergunta aqui que, na realidade, são várias, né? Porque, como a gente abriu essas perguntas lá, então tem muita gente querendo saber de tudo, né? Sobre essa sua nova fase, né? Nas redes sociais, sobre a sua outra profissão que, como você disse, muitas pessoas não sabiam. E aí a gente está aqui com algumas perguntas, que por que você demorou tanto, né, para entrar, né, na rede social, para aderir, né, a esses canais digitais? Como você está se sentindo, né, com tantas mensagens de carinho, né, que você tem recebido? A gente percebeu, né, nessas postagens, nesses últimos 2 dias, que realmente é muita gente mandando muita mensagem legal, muita mensagem bacana, né? E eu estou aqui com a pergunta da Lourdinha e do Alex, né? A Lourdinha, ela diz, como que você está se sentindo do lado de cá das câmeras, né? Do outro lado, né? E... como que você, se você esperava, né, que por ter entrado há tão pouco tempo na rede social, se você esperava isso, né, esse boom, assim, né, já com, sei lá, uma semana, quase 50 mil pessoas te acompanhando ali. E o Alex faz uma outra pergunta, né, ele diz, né, o Alex está dizendo que você virou meme em várias ocasiões, né, por várias vezes. E aí ele pergunta se você também se diverte, né, com as zoeiras que acontecem na internet, né, como que você está vivendo tudo isso agora? Vamos lá, então. Por que eu nunca entrei em redes sociais? Porque eu não me achava, e ainda não me acho, interessante para ser visto. Olha só, imagina se fosse. Isso não tem nenhuma falsa modéstia, absolutamente, porque assim, a minha formação é ser jornalista. Sim. Então, eu aprendi numa escola antiga de jornalismo que aquilo que eu falei agora há pouco. Jornalista é um instrumento da notícia. Quem é estrela é a notícia. Você é um instrumento. Sim. Então, ok. O instrumento tem que ficar ali. Como ela não pode ir sozinha, eu vou. É igual o juiz. Qual é o juiz bom? É o juiz que não aparece no jogo.
Se apareceu demais, tem alguma coisa errada. Então, já começa a falar mal dele. Exatamente. Então, assim, mãe, eu né? estava ali na frente da câmera, não é o Fábio que está ali. Eu não sou importante, porque pode ser o Fábio, pode ser o José, pode ser o Francisco, pode ser qualquer um que vai estar ali, vai transmitir notícia. O importante é essa informação. Não sou eu o artista. Como falar, o jornalista não é artista. Então, eu tenho que dar informação. Então, assim, eu sempre pensei, para que eu vou fazer isso? Para dizer para as pessoas o quê? Ninguém vai se interessar por isso e ok. Então, eu nunca me preocupei com isso. Muita gente falava, Fábio, entra. Pessoas muito simpáticas, por exemplo, que já foram meus clientes, já chegou a oferecer, Fábio, eu abro sua rede social, você vai ter muito mais clientes. Eu falei, mas eu não estou dando conta dos que tem agora. E pelo seguinte, na área de psicologia, eu confio naquela... Então, você nunca viu, ninguém nunca viu, nenhum comercial meu sobre psicologia, nenhuma uma pessoa que eu tenha aí lá gravado, olha, eu me tratei com o Fábio, foi muito bom. Não, por quê? Porque eu acredito no boca a boca. Você foi lá e tratou comigo. Foi bom para você? Você é amiga da Dani? Dani, olha, você está com esse problema? Vá no Fábio. É o boca a boca. Profissional de saúde, eu acredito, no boca a boca. Isso é o meu jeito de fazer. Sim. E, felizmente, né, assim, a minha agenda já não dava conta disso aí. Então, assim, eu não tinha motivo nenhum. Para quê? Para falar onde é que eu estou, porque as pessoas se interessam no que eu estou falando. Eu não sou nada. Quem é a notícia? Eu estou ali representando. Então, se eu estou ali, eu estou representando a empresa e estou representando a notícia. Eu mesmo não tenho importância alguma. E a questão do consultório, assim, eu já não dou conta agora. Para que eu vou fazer isso? Porque você em si só já é uma marca, né? Assim, isso seu nome foi construído... Isso eu vou deixar pela sua generosidade, porque, assim, é mais generosidade sua do que realidade. E aí, quando eu saí, quando eu tudo isso, aí o meu filho veio falar comigo, pai, tá na hora de eu abrir uma rede social. A minha filha do meio, pai... Isso o quê? A minha filha mais nova, então, Ave Maria. Aí, quando foi na quarta-feira, dia 10, filha, foi isso? Dia 10? Segunda-feira, dia 10, né? E aí, eu peguei e ela falou para mim, sentou a minha mulher e a minha filha, vamos conversar. Igual fazer com as crianças quando eram pequenas, vamos conversar. Falei, tá bom, estou aqui. Aí o jogo falei, gente, aí, não, pai, o senhor tem que abrir hoje a rede social, não sei o quê, não sei o quê. Para que eu vou abrir a rede social? Não, pai, é importante, não sei o quê. Eu falei, gente, mas ninguém vai se interessar. Não, faça isso. Para as pessoas não ficarem se sentindo de luto. Mas assim... Então foi uma surpresa. Você não esperava que tantas pessoas quisessem te acompanhar. De jeito nenhum. Então, assim, tudo isso que as pessoas fizeram... Então, o que as pessoas fizeram comigo? Então, eu quero olhar aqui e dizer o seguinte... Para cada um de vocês que se deu ao trabalho de ir lá, de falar alguma coisa, de colocar uma palavra... Eu quero te agradecer, assim, muito, porque você foi o meu terapeuta ou a minha terapeuta. Então, cada um foi terapeuta. Então, cada pessoa que falou, puxa, Fábio, a gente gostava de você, puxa, Fábio, você era bacana, você era isso, você era aquilo. Então, todas essas pessoas foram meus terapeutas. Então, eu sou a pessoa mais privilegiada do mundo. Eu tenho... por incrível que pareça, eu posso dizer isso, e não vai ser modesto, porque são os números que estão lá, milhares de terapeutas. Eu sou um privilegiado. Porque cada pessoa que falou alguma coisa, eu gostava de você, que bom que você estava lá, estou triste que você não está lá, isso me acalentou, isso me sustentou, isso me deixou mais feliz. E isso fez com que eu até começasse, eu estou me divertindo hoje, a história de rede social. Aí a minha filha mais nova, que é a Letícia, ela que cuida dessas coisas todas, pai, grava sobre... Então, mas filha, eu vou falar sobre o quê? Fala que o senhor fala no consultório. Porque isso que eu falo, né, eu falo todos os dias no consultório. Mas as pessoas estão amando eu aqueles vídeos. É porque então, você assim, cativou as pessoas, né? E o Pequeno Príncipe, né, diz, né? Você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. Exatamente. Então, assim, mas realmente foi uma surpresa. Até porque... naquela postura do jornal, que você está ali falando aquilo lá. Sim. É isso, é isso, é isso, é isso. Então, assim, foi algo que realmente não esperava e foi algo muito bom para mim. Então, as pessoas não têm ideia do bem que fizeram para mim. Porque, por mais que você já esteja resolvido, por mais que você, não, tem isso, tem aquilo,
mas não deixa de ter uma dor, né? Então, você falava sobre a questão da demissão, porque às vezes as pessoas chegam constrangidas, chegam para mim assim, né? Fábio, o seu desligamento, eu falei, não, foi demitido. Sabe por quê? Porque uma panela de pressão, se não tivesse a válvula, o que aconteceria com ela? Explodiria. A válvula que não permite a panela de pressão explodir, na gente é aqui, ó, é a fala. A gente precisa falar, porque aquilo vai virando angústia, vai virando tristeza, vai crescendo dentro da gente. Então, assim, ao falar, você não, foi demitido, ok, né? Assim, ok, porque as pessoas ficam, e eu, como qualquer pessoa, fica lá no fundo, caramba, fui demitido, né? Puxa vida. Aí todo mundo fala, não, mas você é excelente, maravilhoso, mas não dá mais. Ok, então eu fui demitido, tá tudo bem, gente. Até porque, olha só, se eu falo isso o tempo todo no consultório para as pessoas, você precisa jogar para fora. Ok, que alguém... Mas isso é libertador, isso é curativo. E aí, quando é a minha vez, aí eu, não, gente, não quero falar sobre isso, não vou falar, vou me recolher aqui. Que coerência eu tenho? Seria nenhuma. Então, assim, como eu faço e pratico no consultório, e sempre fiz isso no jornal, aquilo que eu acredito e que eu faço em mim, é que eu faço questão de dizer, não, eu fui demitido, com todas as palavras. E isso não quer dizer, isso não me coloca nem para baixo, nem para cima, me coloca no lugar que eu estou. É aqui. Uhum. Foi ótimo, foi excelente e acabou. Porque a vida é assim. A vida é assim, pronto. Você não tem que florear uma coisa que não existe, porque isso faz mal. Sim. Então, quanto mais a gente fala... Então, o que vocês... Aqui eu estou tendo o privilégio de ter duas excelentes terapeutas aqui do meu lado, porque ao me perguntarem, e os coterapeutas, que são as pessoas que estão nos assistindo e mandaram as perguntas, eu estou, através da minha fala, fazendo o mesmo que a válvula da panela de pressão faz, fazendo com que ela não exploda, fazendo com que ela cumpra a função dela sem explodir. É isso que é a fala. E você disse pra gente que tá tudo muito novo para você em relação a tudo que está acontecendo, né? As redes sociais, a gravar vídeo, o que eu vou falar, mas ninguém está interessado. A gente entende isso, né? Apesar de trabalharmos, né, com redes sociais, com vídeo, com gravação de conteúdo, né? Porque era diferente da sua profissão, né? Você estava levando a notícia que a gente está criando, gerando um conteúdo para levar para as pessoas, mas a gente ainda hoje, depois de tanto tempo, a gente sente essa insegurança às vezes, né? O medo, insegurança, não, será que isso está legal? Será que é bom? Será que as pessoas vão gostar? Será que alguém vai se interessar por isso? Mas como que está sendo isso para você agora, nesses últimos dias? Você acabou de dizer que está ajudando, né? Que as pessoas estão sendo seus terapeutas, mas isso está leve para você? Você está se divertindo em fazer? Estou me divertindo, está sendo muito curioso, né? E a minha filha fica... Vamos, pai, vamos gravar tal coisa. Calma, vamos devagar com o andor, que o santo aqui é bem de barro, bem de barro. Ela fica pegando no meu pé. Vamos fazer tal coisa, vamos postar tal coisa. E aí ela vem, pai, isso aqui está nos rios, no story. Eu falei, o que é isso? O que é story? O que é isso, filha? Então ela tem que ficar me explicando o que é cada coisa e eu estou aprendendo. Então, assim, está sendo muito interessante para mim, porque eu tô entrando nesse mundo novo e pessoas estão... Estar aqui, eu nunca poderia estar aqui se, né, a Globo não permitia, né, que você desse entrevista e tal, não sei o quê. Então, assim, eu estou descobrindo coisas novas. Então, eu chego assim meio, né, devagar, gente, ok, vou falar tal coisa, desculpa aí do que eu estou falando, né, se não está agradando e tal, porque assim, diferentemente do que eu falava de uma notícia, de alguma coisa, então, falar de mim, para mim é uma coisa meio difícil ainda. Mas mesmo dando notícia, né, acredito que, assim, a gente estava falando sobre cativar, né, você cativava as pessoas pela forma como você dava notícia e sua forma de dar notícia era única, né. Inclusive, nos telejornais você criou diversos jargões, né, e um dos jargões que, inclusive, até meu filho, ele ficou arrasado, né, porque ele gosta muito do quadro que você fazia, que é o quadro Sem Noção, né, e ele ria, dava risada desse quadro, né,
E como surgiu esse jargão do Sem Noção? Ele foi seu, né? Esse quadro foi você que criou, e as pessoas continuam te pedindo sempre para falar, e eu também queria que você falasse. O que é engraçado é o seguinte, eu apresentava um jornal de 1h e 15 minutos, e as pessoas se lembravam dos 10 segundos que eu falava isso. Ninguém me pergunta, ninguém chega... Fábio, qual é aquela notícia mesmo? Fábio, o que foi essa informação? Não é pra você falar ou não é sem noção? Então, assim, o Sem Noção surgiu porque, assim, a gente recebia lá muitas imagens curiosas, interessantes, mas que não era nem notícia, nem era alguma coisa que vai interferir na vida de ninguém, ou uma coisa que tem uma relevância em matéria jornalística, mas eram imagens muito curiosas e bacanas. Então, como colocar isso? A gente ficou pensando como é que a gente ia colocar isso. Tá, vamos colocar como uma coisa que, sei lá, uma brincadeira, tal. Eu falei, que tal uma coisa sem noção? Então, vamos botar sem noção. Eu sugeri esse nome sem noção. E aí a questão de ou não é sem noção, para não ficar aquela também, poxa, será que é eu? Quer dizer, quem sou eu para taxar exatamente? Quem sou eu? Aquela coisa do jornalista, assim. Uma coisa é você como jornalista, da isenção, eu não vou dar minha opinião, vendo o âncora. Mas mesmo assim, eu falei, bom, quem sou eu para dizer se é ou se não é sem noção? Eu posso achar que isso aqui é muito bacana, a pessoa pode não, isso aí é sem noção. E aí eu vou fazer uma pergunta. Você que sabe, ou então você decide, é ou não é sem noção? Então, assim, deixa aquilo para a pessoa. Então, ela vai decidir, não achei que seja sem noção, não. Achei que o cara carregar o cavalo nas costas, não acho que é sem noção. Ok. Então, nasceu a partir daí. Então, acabou que as pessoas... a coisa mais... Uma vez, eu cheguei com a minha filha para levar em algum lugar, aí os amigos dela, assim... Pai, meus amigos, quero que você fale aquilo. Aquilo o quê, filha? Se eu falar ou não é sem noção. Então, assim, é o que mais me pedem para fazer. Então, eu já dei milhares de notícias, mas ninguém quer saber sobre elas, quer saber sobre da noção, sem noção. E a gente quer saber, então, para você, o que é sem noção? O que é sem noção? O sem noção tem uma característica, que é o seguinte... Não é uma coisa que seja muito... uma coisa que está errada, uma coisa que faz mal a alguém. É alguma coisa assim que, cara, tipo, vem cá. Tipo, que é isso? Sabe, aquela coisa assim. Então, acho que, mais ou menos, o que é sem noção? Sem noção sou eu acho. Eu acho que eu sou sem noção. Eu acho que eu sou sem noção. Às vezes na rede social, minha filha, pai, faz aí um story para poder colocar aqui. Às vezes eu gravo aqui e falei, gente, eu acho que eu estou sendo sem noção. Aí minha filha fala, não, pai, pode botar isso que tudo bem, né? Então, por exemplo, estamos gravando uma quinta-feira, aí minha filha, pai, vamos fazer um TBT? Fazer o quê? TBT, que diacho é isso? Não, pai, então vamos botar uma foto do passado, não sei o quê. Aí eu, tem essa foto aqui de 2008, num avião e tal, vamos botar. Aí eu falei, gente, mas vou botar a foto minha num avião? Mas o pessoal... Aí assim, quando eu pensei, eu falei, vamos botar, eu falei, vou pensar se eu vou fazer isso. Não, pai, o senhor tem que fazer, é assim que funciona, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu pensei, será que eu não vou ser sem noção? Eu botar esse negócio? Aí eu resolvi botar, enfim. Então, sem noção, pronto, me elegi. Vamos para o quadro Deu o que falar? Né? Nossa hashtag do nosso programa é Dando o que falar. E a gente tem um quadro que é o Deu o que falar, que é tipo Eu Nunca, né? Então, assim... Tem muita gente perguntando se você tinha noção do quanto que você é querido pelos brasilienses, né? E certamente, né, você teve muitas crushes, né? De muitas pessoas que se apaixonaram por você como jornalista assistindo você. E aí tem uma pergunta aqui, da Gláucia Bibadilha, que ela quer saber, né, se você ainda tem um desenho que ela mandou para você. Né? E se você e a gente quer saber, né, se não foi ela quem perguntou, se você já recebeu alguma abordagem mais abusada, né? E digamos assim, né? Essa que seria... A Gláucia Bobadilha, ela é filha da Mercedes Bobadilha,
que ela me ouvia nos tempos da Globo FM, e na década de 90, quando eu trabalhava na Globo FM, depois a Globo virou... Então ela é seguidora, né? Então assim, ela fez um desenho, ela me desenhou numa bancada, e mandou esse desenho para mim. Muito obrigado, viu, Glaucia? E sempre tem me acompanhado nesses anos todos. Só que, assim, ela era uma criancinha, um bebezinho na época. Então tem o seu desenho ainda, tá? Tem o seu desenho. E olha, já aconteceu, por exemplo, já aconteceu em rádio, por exemplo, isso na Globo FM, uma época, eu acho que essa foi a coisa mais, assim, mais difícil, mais, assim, eu estava no estúdio, na Globo FM, a gente era disc jockey, né? Então você falava e você mesmo fazia, como é hoje, né? Quem já era, você mexe o equipamento e você fala. E aí entrou uma ouvinte para me conhecer, que era no comum, que era normal, né? E aí tá, beleza, estou falando, lá tinha que ler um noticiário, lá, e depois era um programa musical, mas tinha um noticiário e um programa musical. E aí e ela ali, né, chegou bem perto de mim aqui, ok, eu falando aqui, eu vejo que a moça está bem perto, né? Isso foi entre 90 e 92. Foi a época que eu trabalhei lá. Aí eu estou falando, não sei o que, Globo FM, vamos juntos até às 10 da manhã. Quando eu olho a moça, eu não sei se foi assim, não sei se a saia dela molhou, porque encolheu de repente, você entende? Então, encolheu de repente, e aí eu estava assim, Globo FM, vamos até às 10 da manhã, peraí, então... E aí eu comecei, eu não sabia mais o que eu estava falando ali, e aí o seguinte, aquela moça daquele jeito, né, não sei, ela deve ter pegado chuva, quando naquela época não era muito bom, encolheu de uma vez, e aí, rapaz, eu comecei a falar, falando e pensando o seguinte, aqui atrás era a parede que dividia a sala com o diretor, e tinha um vidro aqui. Aí eu falando e pensando, meu Deus do céu, vai chegar o meu diretor, vai ser essa saia molhada que encolheu aqui, como é que eu vou dizer para o diretor, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem sabia que isso tinha acontecido, você entende? Então, não sei, acho que a moça ficou um pouco entusiasmada e tal, e quando eu parei de falar, eu falei, por gentileza, você pode fazer por isso, porque senão vai chegar alguém aqui. Ah, não, é porque eu... Então, eu falei algumas coisas lá, ainda bem, aí a secretária entrou, né, ela pegou... Acho que a saia voltou ao normal, secou, voltou ao normal. Então, mas assim, isso foi uma coisa... E o resto, é claro, que às vezes tem pessoas que chegam muito gentis, às vezes falam alguma coisa. Eu acho que mais por gentileza do que qualquer... Não chega a ser cruxo, eu acho que chega mais a ser pessoas gentis que chegam e conversam com a gente. Mas esse caso foi o mais, assim... mais ousadia. Mais ousado. Né? Seguindo aqui o nosso quadro, que a ideia é tipo aquilo... Você dizer eu sim, eu nunca, né? Isso já aconteceu, nunca aconteceu. Então, a próxima pergunta é: você já deu alguma notícia que precisou segurar o riso ou o choro, né? Tipo, já aconteceu uma situação assim muito inusitada ali na hora, que foi muito engraçado, você teve que se conter, ou então foi muito emocionante e precisou segurar? Olha, o caso várias vezes, mas o caso para mim mais marcante foi, eu era apresentador eu trabalhei na TV Uberaba, que era... Vocês não eram nascidas ainda quando tinha a Rede Manchete. Vocês não vão saber, vocês não eram nascidas. Você pode ver pelo Google. Mas tinha eu trabalhava na TV Uberaba, que era afiliada à Rede Manchete. E aí terminava... A última matéria é uma matéria sobre esporte. E o repórter, que é ainda um grande amigo meu, ele fez uma matéria falando sobre... Tinha dois times em Uberaba, que era naquela época também o Uberaba Esporte e o Nacional. E aí, os dois times, os times estavam, os jogadores contundidos, um monte de gente machucada, não sei o quê. E ele falando tudo isso na matéria, e ele terminou a matéria andando, ele tinha machucado realmente a perna, e ele saiu mancando. Sabe, eu assistindo no jornal, eu ia encerrar. Eu tinha que falar ao final do jornal o seguinte: assista a seguir a Manchete Esportiva Segundo Tempo, e o Factorama volta amanhã às 11 horas. Eu tinha que falar isso aí. Só que quando eu vi ele mancando, falando que realmente a bruxa está solta aqui, e ele sai mancando. Quando eu vi aquilo, e me botaram no ar. E eu tinha que falar, mas se eu abrisse a boca, eu estava uma risada. Eu fiquei assim, segurando, e tinha que falar aqui.
Eu só fiz assim, entendeu? Eu só fiz assim, me tiraram do ar. Eu só fiz porque eu não conseguia falar. Se eu falar, eu vou dar uma... Então foi uma risada muito grande. E em matéria, e já aconteceram algumas vezes de reportagens, principalmente envolvendo criança. Quando envolve criança é uma coisa que realmente mexe comigo, né? Quando envolve criança, quando envolve pai numa situação realmente muito difícil. Mas de todas, assim, o que vem mais à mente é aquela homenagem aos pais por conta da questão pessoal que eu passava no momento. Então é mais ou menos isso. E você já se confundiu ao dar uma notícia? Bom, se a pergunta se confundiu errar, milhares de vezes, mas muitas vezes. Assim, eu sempre comentava na TV, sempre falava isso para o pessoal, falei assim, olha, quem mais erra aqui sou eu. Então, assim, mas eu erro muito. Então, assim, você vai fazer, já aconteceu de eu esquecer. Uma vez, eu trabalhei em rádio, por exemplo, ainda bem que era em rádio, porque se fosse em TV eu estava perdido. Eu estava dando uma notícia por telefone, então, falando, e deu um branco. E não era velho como sou hoje, eu era jovem e tal. E deu um branco. E aí eu peguei e fiquei mudo. Passou uns 15 segundos, aí eu me lembrei. Aí todo mundo não sabia o que fazer. Ok, tivemos um problema aqui no nosso áudio, mas restabelecemos aqui a nossa transmissão, agora sim vamos continuar. E peguei, segui em diante. Então, assim, isso muitas vezes, nossa. Você já foi hipnotizado? Todos os dias. Foi uma surpresa também, né? Que ele tinha até dito que ontem eu fui 8 vezes. Eu falei, meu Deus, como assim? Todos os dias, assim. Quando você recebe uma palavra bonita de alguém que você não conhece e aquilo te dá um sentimento de bem-estar, isso é uma hipnose. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa não está me fazendo um carinho, ela não está me dando alguma coisa de comer que eu possa gostar, eu não estou tomando algum líquido maravilhoso, eu não estou deitado numa almofada, mas eu me sinto como se estivesse assim. Isso é hipnose. Então, assim, eu sou hipnotizado todos os dias. Se você perguntar para minha mulher, ela vai dizer, ele não vê nada, não enxerga nada, não sabe falar nada. Aí que ela vai falar ele isso vive mesmo. Hipnotizado. E agora a gente tem aqui uma pergunta da Lilian. E a Lilian, ela está querendo saber o seguinte, se você já sofreu, né, algum tipo de perseguição, né, enfim, de alguém, né, superior, de alguma autoridade, por você expor a sua opinião em favor da população, né? Como você disse, você é muito transparente e às vezes, né, deixa, né, transparecer ali alguma coisa. E ela está querendo saber se você já teve passou por alguma questão, né, nesse sentido. Olha, se perseguiram ou fizeram alguma coisa, não chegou até mim. Até porque a minha postura sempre foi de... as críticas nunca foram desrespeitosas. Mas é aquela história. Eu não estou cobrando a pessoa em si, mas é a autoridade, que tem obrigação de fazer aquilo, não é favor fazer aquilo. É igual uma vez eu cheguei para um deputado federal e fui entrevistar sobre um problema, ele olhou para mim e falou assim, por que você só vem me procurar quando é coisa ruim? Quando é coisa boa, projeto bom, você não me procura. Porque apresentar projeto bom, deputado, é sua obrigação. Então, eu estou aqui para fazer quando está ruim mesmo. Uhum. Então, fazer coisa boa é sua obrigação. Então, qual é a obrigação do jornalista? É dar a notícia correta. Sim. É isso. Qual a obrigação do médico? A obrigação do médico é atender da melhor maneira o paciente. Uhum. Qual a obrigação do policial? É ele poder fazer segurança e prender o bandido. Então, quando a minha filha do meio se formou, sabe qual foi a faixa que nós colocamos para homenageá-la? Foi assim, Isabela, parabéns, mas você não fez mais do que a sua obrigação. A minha mãe sempre falou isso. Então, assim, ok. E o meu filho sabe disso, a minha filha, a Letícia, sabe disso. Então, eles sabem disso. Então, não é, a questão então, se perseguir ou deixar de perseguir, não chegou até mim. Eu já soube. Sim, eu já soube. Só que pode não ser verdade. Você entende? Mas, afinal de contas, assim, se perseguiram ou não perseguiram, se fizeram ou não fizeram,
eu estou aqui da mesma forma, pronto e acabou, e seguindo a vida, e é isso. Fábio, foi maravilhoso esse tempo com você. Já acabou? Queríamos continuar Nossa, a gente por horas. queria continuar por horas. E a gente, assim, eu gostaria muito de te agradecer, né, por você ter nos dado a oportunidade de ter você aqui no nosso podcast. Isso com certeza vai fazer muita diferença para a gente, para esse trabalho que a gente também está começando, né, esse projeto. Então, é de um valor assim, inestimável a sua presença aqui. Né? Tenho muita gratidão mesmo por você ter sido tão generoso com a gente e ter topado, né, participar desse trabalho aqui com a gente, né? Essa casa a gente queria deixar assim, as portas abertas, né, Dani? Sempre. Para você, porque assim, aqui a gente tem várias possibilidades, a gente sabe que você é uma pessoa que tem muito conteúdo, tem muito o que falar, né? E você tem esse estúdio aqui como uma casa para você. Então, eu queria muito agradecer sua presença, né? E, assim, para finalizar, como, né, nós dissemos, a gente queria continuar aqui esse bate-papo por horas, né? Mas precisamos, a gente ainda tem um tempo aqui para poder fazer esse encerramento aqui. E para fechar, a gente queria deixar 2 perguntas, né? Que o pessoal também, né, do Instagram, todo mundo perguntou. Então, o que esperar do Fábio William daqui para frente, né? Você está aberto a novos projetos? E a outra pergunta é em relação à sua outra profissão, que foi uma surpresa para muita gente, mas que está todo mundo, né, querendo saber muito. Então, tem muita gente perguntando lá no Instagram, né, como faz para marcar uma consulta com você, né? A agenda está aberta, então a gente queria... saber disso, né? O que você pensa, né? O que esperar, né, do Fábio William daqui para frente e sobre a sua agenda. Olha, se alguém tiver uma resposta, eu vou adorar saber também, não sei. Então, assim, como é tudo muito recente, tudo muito novo, ainda muita surpresa, então eu vou deixar isso nas mãos de quem eu sempre deixei. E ele sempre fez o melhor. Vou deixar nas mãos de Deus, né, para que ilumine os caminhos e que eu vá aonde eu possa estar útil para alguém e útil para mim. Porque eu quero estar bem comigo, a gente precisa estar bem primeiro com a gente, porque ninguém consegue estar bem com o outro ou fazer algum bem ao outro se não estiver bem. Então, se eu peço, né, que Deus sempre me ilumine para que eu esteja num lugar onde eu esteja bem e automaticamente eu possa, se for possível, fazer bem a alguém, seja no jornalismo, seja apenas na psicologia. Então, assim, eu estou aberto ao que Deus me proporcionar. E aquilo que ele me entregar, eu vou acolher da melhor maneira possível, porque mesmo que talvez no momento eu não entenda, mesmo que talvez no momento eu não concorde até, mas eu sei que eu vou aceitar e eu sei que no futuro eu vou ver que aquilo é o melhor para mim. Em relação à consulta, bom, eu tenho um e-mail que as pessoas podem mandar esse e-mail, né? Porque eu posso realmente estar meio manda pra gente, lotado. A gente coloca. Mas eu vou. Fábio William, Fábio William Psic, com 2 L's e M de Maracanã, Psic de psicólogo, psic@gmail.com. Então pode ir lá, eu pelo menos eu vou responder, eu vou dizer, olha, vai ter vaga em 2042. Mas assim, ou na psicoterapia. Na psicoterapia, na verdade, eu não tenho mais vaga, para ser bem sincero, né? Então, na hipnose pode ser que demore um pouco, mas como a hipnose é uma coisa muito mais rápida, é de 1 a 4 sessões, então tem condição de fazer giro mais rápido, né, as pessoas. Psicoterapia é mais complicado, porque é uma coisa que demora muito tempo, então, assim, acabou que a outra parte eu acabei já preenchendo, entendeu? Já preenchendo o que eu tinha. Então, na psicoterapia, no momento, eu não tenho vaga, mas na hipnose pode ser que demore um pouco, mas ainda tem vaga. Muito obrigada, viu, Fábio? E eu que quero agradecer muito a vocês e dizer o seguinte, e quem vai dizer isso é uma pessoa que há quase 40 anos trabalha com entrevista. Eu não sei realmente a formação, você é economista, né? A formação inicial de vocês. Eu sou né? administradora. Administradora.
mas vocês são excelentes entrevistadoras. Obrigada. De uma capacidade muito grande. Eu cheguei aqui nervoso para dar entrevista. Vocês com essa gentileza, com essa competência e com essa leveza de vocês. Então, assim, me deixou muito à vontade. Então, eu fiquei muito tranquilo, porque eu realmente estava nervoso. Quando me fala essa pessoa, como não? Eu sei perguntar, mas não sei responder, né? Eu não sei o que falar. Então, muito obrigado a vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês terão um sucesso muito grande, porque é impossível estar aqui e não sair daqui sabendo que vocês são pessoas incríveis, maravilhosas e competentes. Então, muito obrigado. E que cada um de vocês fique em paz. Obrigada, Fábio. Como é bom ouvir isso, né? Agora, pessoalmente, que honra. Valeu. Obrigada, Fábio. Foi bom demais. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigada.